Bom dia! Bom dia, Ítalo. Bom dia, Liz Carine. Bom dia, Emily Caroline, Davi Rodrigo, Pedro Luiz. Bom dia, Ana Luísa. Pessoal, hoje vamos dar continuidade. Eu acho. Se eu for usar o slide, no caso, você fica aqui pertinho de mim? Pronto. É porque eu acabei de lembrar de uma coisa, Laura. Eu lembrei que no sábado, como eu fui fazer um exame ali na hora do recreio, não, eu trabalhei só o começo dos slides. Foi. E aqui, no caso, nessa turma, eu não cheguei em Memória Sargento de Milícias. No online? Ah, sim. Sim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi? Você estava dando bom dia para Tainara. Pessoal, a Laura está dando bom dia para Tainara. Vocês estão vendo? Não. Não? Wait. Mas será que não fez, não é? Interessante. Eu já localizei, era para ele já estar aqui. Pessoal, eu vou dar aula hoje com a princesa do meu lado. Vocês estão beleza? Apareça, please, Laura. Eu estou com uma princesa do meu lado hoje, que é a Laura. Estão vendo a Laura? Sim. Eu vou hoje dar aula mais inspirada. A Tainara. A Tainara. Chegou atrasada a Tainara, meu Deus. Foi o que ela disse? Então, vamos lá. Please, me ajudem a localizar onde paramos. A senhora estava iniciando a Memória Sargento de Milícias, né? Pessoal, a leitura da capa, eu não sei se nós fizemos exatamente essa leitura lá na aula do sábado. Eu vou pedir para nós acompanharmos concomitantemente pelo material e pelo slide, tá certo? Memória do Sargento de Milícias, nós vamos começar a partir do raciocínio, que é um livro bastante excêntrico. E em Memória do Sargento de Milícias, nós vamos ter um romance de transição entre o romantismo e o realismo. No nosso material, ele está na página 178. Eu vou começar com a letra M, para você não esquecer. M de Memória do Sargento de Milícias, M de Manuel Antônio de Almeida, M de Malandragem em Cena. A malandragem definitivamente não é um tema que combina muito com o romantismo, concordam comigo? Porque a figura ícone no romantismo é a figura do herói. H de herói, H de honra, que apresenta sempre preceitos de bravura, honra, coragem, galhardia. Mas a verdade é que aqui nós vamos ter o Leonardinho. Pessoal, eu não sei se foi na aula online ou foi na presencial do sábado que alguém fez uma leitura belíssima dessa posição da mão dele. Eu acho que foi o Iardo. Você está aí, Iardo? Tá sim. Iardo, você pode repetir para os colegas o que você me falou no presencial sábado sobre essa mão? Ligue, please, seu microfone. Iardo? Falou no chat? O microfone eu não posso. Você pode, please, falar aqui no chat? É similar a uma figura santa. Isso. A posição da mão é uma espécie de impostação, né? Tem alguns rituais religiosos que falam mais alto. A mão e a auréola imitam a representação de santos. A gente discutiu isso na sala também. Muito bem, Ítalo.
pessoal, eu vou aqui divergir como se estivesse pregando determinado código de conduta. Opa! Amei esse CDC, código de conduta. Agora, a palavra Santos, que tanto o Iardo quanto o Ítalo falaram, vai contrastar, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Meus alunos são sempre lindos e brilhantes, eu tenho muito orgulho de vocês. O S de sátira, pessoal. Essa capa, ela já é uma galhofa, ele imita Jesus naquela pintura. Verdade, Júlia. Está exatamente igual. Essa auréola na cabeça, pessoal, eu passei na outra escola ontem um pedaço do filme. Quem tiver oportunidade, curiosidade de assistir ao filme, eu recomendo. É um filme meio, como dizer, ele assemelha-se muito mais a um musical e, em virtude disso, vocês podem estranhar ou achar chato. Mas sabe quem é o ator? Que é o grande ator, na minha opinião, professora Conceição? O Murilo Benício. Levanta o braço, sinaliza para mim quem já assistiu Aladdin. Pois, gente, o filme parece com Aladdin no começo, porque é o Leonardinho correndo no meio de uma tenda, no meio de um monte de gente e sendo perseguido, porque o Leonardinho deu muito trabalho para o padrinho. Bela rima, né? Aprontava o tempo todo. E o filme já começa ele se relacionando, tendo um relacionamento bem íntimo numa tenda com uma escrava fugida. Só assisti a animação, o live action não. Pois o filme eu recomendo, tá certo? É um filme antigo, eu tenho certeza que alguns podem estranhar, podem achar um saco, mas o filme frisa muito, nós assistimos ontem um pedacinho na outra escola, frisa muito a questão do Vidigal, que representa a ordem, só que não, viu? Vocês descobrirão no final que o Vidigal, pessoal, é a cara da hipocrisia. Quanto ao estilo literário, diferente dos romancistas da época, Manuel Antônio de Almeida teve pouca popularidade na publicação de seus folhetins, que mais tarde formariam a obra Memórias de um Sargento de Milícias. Enquanto os demais autores se encaixavam em uma perspectiva nacionalista, que retratava a sociedade de classe média alta com heróis belos e perfeitos, Manuel Antônio de Almeida trazia em sua narrativa o povo sofrido e cheio de necessidades tão conhecido de sua infância, bem como o anti-herói, um sujeito pobre, sem ideal, vivendo da sorte e de oportunidades que surgiam. Pessoal, a figura do anti-herói salta aos nossos olhos. E eu vou já partilhar com vocês um trecho que remonta ao nascimento do Leonardinho, que frisa isso com maestria. Laura, vem mais para cá. Eu quero você hoje literalmente do meu lado. Gente, eu vou dar aula do lado da Laura, olhem que linda. Por não seguir o padrão de escrita da narrativa da primeira geração romântica, é possível perceber em sua obra a comicidade. Eu diria para você que a comicidade, nesse contexto, ele é um ingrediente, tá certo? É o fermento do bolo, o uso da linguagem coloquial, a distância das cenas idealizadas, a presença de um anti-herói, personagens de baixa renda, uso de um estilo direto e sem sentimentalismo, SS, a ausência de moralismo, estilo de linguagem oral e descontraída. Então, é mistério saber que a linguagem é bem diferente e pronuncia, inclusive, pessoal, eu achei muito massa que é de uma forma sintética, e não se preocupem que eu vou passar esse slide para vocês, esses negritos trazem a mesma coisa que o nosso livro traz na página 178. O texto foi inicialmente publicado em folhetins de junho de 1852 a julho de 1853. Essa obra foge ao padrão da prosa romântica, pois o autor, com uma linguagem mais fluida e de tom próximo ao jornalístico, utilizou procedimentos até então incomuns, como a ausência de um herói, a não idealização da figura feminina, das relações amorosas e da natureza e narrativa ambientada em um universo social popular. Por conta dessas inovações, Memória do Sargento de Milícias apresenta certa transição para o realismo, verdade verdadeira. A linguagem jornalística salta aos nossos olhos. Olha, uma coisa muito interessante que nós precisamos levar na algibeira para a série posterior é o fato de esse livro trazer tipos e caricaturas. Professor, os personagens não têm nome? Tem sim. Só que interessa o tipo social que eles representam.
o meirinho, a comadre, o barbeiro, a vizinha, o padre, a demandista, o boticário, o cego, o capoeira. Essas personagens são conhecidas como personagens tipo e normalmente são utilizadas quando o autor busca dar ênfase ao modo de viver coletivo, tá certo? E essa questão do modo de viver coletivo prenuncia tanto o realismo quanto o naturalismo. Ao privilegiar as personagens tipo em detrimento do desenvolvimento psicológico individual delas, sinaliza sua intenção de compor um cenário crítico da corte brasileira da época. Em relação à linguagem jornalística, foi o primeiro autor a trazer esse estilo de linguagem para a escrita de um romance e por suas personagens serem pertencentes a uma camada social de baixa renda. Antônio de Almeida utilizou-se desse recurso para aproximar a forma de comunicação da origem real dos componentes da história. Por isso, a linguagem utilizada é simples e direta, usando inclusive expressões que já não eram mais adequadas para o tempo do autor, mas que faziam parte do tempo da narrativa, que é o reinado de Dom João VI. No romance, o nosso material cita alguns personagens, no caso Leonardo, que é o protagonista, o Major Vidigal, Luizinha, namorada e futura esposa de Leonardo, e a mulata Vidinha. Preste atenção que o nome das personagens também é sintomático para a nossa compreensão. A obra não é narrada em primeira pessoa, apesar do nome Memórias, ela é narrada, isso é um diferencial se você comparar Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela é narrada em terceira pessoa, apresentando um narrador onisciente. A justificativa para o uso do termo Memórias deve-se ao fato de que o romance possui características históricas, já que rememoram cenas e costumes do passado. Além dessa perspectiva histórica, a narrativa também fala de costumes de uma época, abordando com humor e malandragem os atos de seus personagens. Aí você vai frisar essas duas palavras, humor e malandragem. Quanto aos personagens, Leonardo é o protagonista da história. O centro do romance, consiste em suas travessuras e malandragens. Leonardo Pataca é pai de Leonardo, que era oficial de justiça. Maria das Hortaliças. Gente, olha o nome da mãe do Leonardinho, que é Maria das Hortaliças. É um nome excêntrico, é um nome pouco comum e é um nome que se distancia das metáforas românticas idealizadas de outrora. Se você pesar na balança, nós não precisamos ir muito longe. Maria das Hortaliças e Aurélia Camargo, que é o nome da personagem, da protagonista de Senhora, você vai perceber que Aurélia Camargo é revestida de uma pompa. O compadre, padrinho de Leonardo, toma guarda do menino após ele ser abandonado pelos pais, era dono de uma barbearia. A comadre, madrinha de Leonardo, era parteira. O major Vidigal era o representante da ordem. Dona Maria, mulher rica que possuía disputas judiciais. A Luizinha, sobrinha de Dona Maria, e a Vidinha, mulata muito bonita, que atrai Leonardo. Pessoal, a Vidinha, se você observar esse nome ao pé da letra, ela é uma mulher mais mundana, né? E a Luizinha, alguém já assistiu Os Incríveis? A Luizinha parece muito com a Violeta. Ela usa o cabelo assim, pessoal, ó. Ela é extremamente tímida e ela é um contraponto ao Leonardinho. Tanto é que o Leonardinho, quando conhece a Luizinha, sabe qual é a primeira ação dele? É que nem o Brás Cubas com a Eugênia. Ele manga dela, porque ele acha ela feia, desengonçada, como diria Caetano, do avesso, do avesso, do avesso. O foco da narrativa é a história de Leonardo, filho de imigrantes portugueses, Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, que se conheceram no navio que os trouxe para o Brasil. Após uma pisadela e um beliscão, os dois tornaram-se amantes que pareciam ser de muitos anos. À época, essa era uma declaração de amor e Leonardo veio a nascer 7 meses depois. Veja como o autor caracteriza o nascimento da personagem. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói dessa história. Então, dá para perceber que esse menino que passa 2 horas sem largar o peito ao nascer, nessa descrição,
é ressaltado o lado instintivo do Leonardinho. Pessoal, um acrônimo rápido, sem precisar obrigatoriamente a gente ir ao quadro, mas eu gostaria que vocês anotassem. Romantismo, emoção. Realismo, razão. E naturalismo, instinto. Coloque, por favor, no seu material essas 3 referências. Romantismo, emoção. Realismo, razão. E naturalismo, instinto. Lembrando que o nosso material traz esse negrito na página 179. Memória do Sargento de Milícias é um romance picaresco e a figura do pícaro na literatura é uma figura ridícula, que aproxima-se da figura do malandro. Aos 7 anos, Leonardo era retratado como alguém que quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado de Leonardo, se este o deixava por esquecimento em algum lugar ao seu alcance. Tomava-o imediatamente, espanava com ele todos os móveis, punha ali dentro tudo que encontrava, esfregava em uma parede e acabava por varrer com ele a casa. Após ser flagrada pelo marido em traição, Maria das Hortaliças foge de casa. Leonardo pataca, em um acesso de raiva, chuta o pequeno Leonardo para fora de casa e perde Maria. Após o abandono, Leonardo é criado pelo padrinho, um barbeiro, e sua madrinha, uma parteira que adorava missas. Seu padrinho fazia vistas grossas travessuras do menino, que sempre matava aulas, e uma vez expôs o caso do reverendo com uma cigana. A partir desse momento, são as ações de Leonardo, filho, que é o Leonardinho, que passam a ser o foco da narrativa, com o surgimento de Dona Maria, uma velha rica que protegerá o protagonista. Ele se apaixona por Luizinha, sobrinha de Dona Maria, mas terá um rival, José Manuel, que fará tudo para conquistá-la. Aqui mais algumas referências, né, que vocês aprofundarão em casa. E agora nós vamos mudar de página, mudar de faceta. Pessoal, romance indianista. O romance indianista abre o capítulo do nosso livro e aí nós vamos voltar para a página 165. O romance indianista dá vazão à criação de um projeto de nacionalidade empreendido pelos românticos de primeira hora. O movimento romântico, de modo geral, teve como uma de suas bases a busca por uma cor local, ou seja, por uma identidade nacional. Essa questão estava atrelada à recente independência do Brasil em relação a Portugal, que despertou sentimentos nacionalistas, principalmente nos artistas intelectuais da época. A figura do índio europeizado será retratado por Alencar como ícone histórico. Nesse contexto, José de Alencar, cearense de Fortaleza, escreveu romances de cunho, vamos nos dedos, regionalista, histórico, urbano e indianista. Iracema e o Guarani são as obras indianistas mais conhecidas desse autor. Nessas narrativas encontra-se a faceta de José de Alencar, empenhada em criar símbolos da identidade nacional, bem como realizar registros históricos e de valores sociais a partir de uma visão mais brasileira. Aqui nós temos alguns atributos do romance indianista. Localize o Bernoulli na página 166. Quais as nuances do romance indianista? Projeto de construção da cultura brasileira, desejo enaltecer a figura do indígena brasileiro, distinguir o Brasil das demais nações ocidentais, retratar a existência dos conflitos entre os colonos, os brancos e os indígenas. Em O Guarani, a ambiguidade do indígena ser submetido ao colonizador e ser livre e dominador da natureza. E aí fica a pergunta no ar: herói idealizado? Quem me responde essa pergunta? Rainan. Rainan, você acha que o herói é idealizado? Está me ouvindo, Rainan? Diz ela. E além de idealizado, o que é que ele é mais? Que coloca, inclusive,
alencar numa situação de certa fragilidade como prosador romântico. Talvez tenhamos usado esse termo em sala na aula do sábado. Além de idealizado, ele é moldado, né? Ele é europeizado. É vilão, na verdade. Entendi não, Pedro Luiz. O índio não é vilão. Olha, é vilão, na verdade. Ai, colocar o índio como se ele tivesse sido grande. Vocês estão ouvindo a Laura? Ele fosse. Ai, tia. Please, Laura. Ele vai colocar o índio como se fosse um patamar mais elevado. Chega quando os portugueses chegaram aqui, eles condenavam o africano, mas eles elevavam a condição do índio, como se ele fosse algo superior. Colocavam como se ele fosse digno somente de se adequar aos padrões europeus, mas que ele já era uma pessoa pura, entendeu? Então ele era enaltecida a figura dele. Muito bem. Entendi, Pedro. O nosso livro faz esse embasamento aqui na página 166, pessoal. Assim como havia na Europa os cavaleiros medievais, representantes de ideais como lealdade, generosidade e bravura, em solo brasileiro a figura heróica, eleita no plano artístico e metafórico, correspondia a tal personagem era um indígena. Como representante de um espírito brasileiro e sul-americano, o herói indígena, além das virtudes cavaleirescas, tem uma relação de continuidade e identidade, uma extensão metonímica, olha que bacana, turma, com a terra brasileira. Álvaro fitou no índio um olhar admirado. Onde é que este selvagem sem cultura aprendera a poesia simples, mas graciosa? A cena que desenrolava a seus olhos respondeu-lhe. A natureza brasileira, tão rica e brilhante, era a imagem que produzia aquele espírito virgem, como o espelho das águas reflete o azul do céu. Então, dá para você perceber uma linguagem pomposa em que a figura do índio é retratada de uma forma de fato idealizada. Acho meio paradoxal no caso do Peri. Ao mesmo tempo que ele é levado a um ideal de moral e caráter, ele é completamente submisso à figura de Cecília. Belíssima colocação, Gisela. E eu não sei se nós chegamos nesse slide na sua sala no sábado, eu acho que não. Nós vamos ler juntos um slide em que a Cecília em que ela alude ao Peri como escravo. O romance brasileiro e a identidade nacional. A partir da independência, consciência da necessidade de definir uma identidade cultural brasileira, o que é ser brasileiro, qual a nossa língua, qual a nossa raça, nosso passado histórico, nossos costumes. Romance como resposta, tentativa de redescobrimento do país, espaços nacionais, selva, campo e cidade. Pessoal, aqui o nosso livro traz um trechinho do romance O Guarani, que é um romance indianista e histórico ao mesmo tempo. Em O Guarani, o Peri é representante indígena que contém todos os traços do mito do herói, veja aí as aspas na página 166, coluna direita, codificado a partir dos heróis criados pelo imaginário europeu. Quando Peri sustenta um rochedo para que este não caia sobre a dourada Ceci, é imediata associação com o gigante Atlas, condenado por Júpiter a carregar o mundo sobre os ombros. De pé, fortemente apoiado sobre a base estreita que formava a rocha, um selvagem coberto com um ligeiro saio de algodão, metia o ombro a uma lasca de pedra que se desencravava do seu alvéolo e ia rolar pela encosta. Dá para você perceber que a linguagem é uma linguagem eminentemente descritiva, bem ao gosto romântico. De forma análoga, a façanha de descer o precipício para resgatar a joia que Álvaro havia colocado no parapeito da janela de Ceci e que Loredano, o vilão, encara para o abismo, também lembra a descida aos infernos, vivida pelos heróis míticos como Orfeu e Dante. Aqui você vai ter a capa de 3 romances indianistas. Do lado esquerdo, Iracema, no meio, o Guarani e do lado direito, o Birajara. Alguém fez mais alguma observação? Fiz uma questão ontem que abordava visão romântica e um contraponto do realismo. Maravilha, Gisela. Foi aqui do exercício, do Bernoulli, ou foi de outro material a questão que você fez?
De outro material. Você tem aí, Gisela, para partilhar com a gente? Bem, mais uma alusão ao romance indianista busca valorizar o herói nacional, o índio. São explorados temas como a natureza, o sentimentalismo, o heroísmo representado pela nobreza de caráter e valentia das personagens. Pessoal, a prosa indianista ou indigenista de Alencar é baseada na teoria do bom selvagem de Rousseau. O primeiro passo do autor foi dividir o período de formação do povo e do país em 3 fases. Pessoal, isso aqui é de suma importância para a nossa compreensão. Essas 3 fases são na sequência: o Birajara, Iracema e o Guarani. É mistério saber, me acompanhe na página 167, que Peri, com seu ideal cavalheiresco de índio no corpo selvagem, está inserido no mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, que incorpora ideais de lealdade, pureza e coragem. Ceci, a heroína branca, era amada pelo cavaleiro Álvaro, desejada pelo vilão Loredano, adorada e protegida por Peri. Ela vai lentamente desgarrando-se da civilização e encaminhando-se para a natureza. No epílogo, Peri e Ceci flutuam sobre as águas em uma palmeira, configurando a fundação mítica de um Brasil mestiço, um índio e uma branca. E aqui você tem alguns trechos do romance O Guarani para assinalar as diferenças entre Peri e Ceci. No nosso slide tem também, e eu prefiro caminhar por enquanto pelo slide para a gente fechar e depois ficar só pelo nosso material em classe, combinado? O Birajara aborda o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores portugueses. Nessa obra, o leitor é introduzido a uma série de lendas e mitos da terra selvagem e do povo que nela habitava. Iracema, aqui é Quenela, tá certo? Trata do período inicial de ocupação das terras conquistadas, quando começaram a acontecer os contatos entre índios e europeus e teve início o processo de miscigenação das 2 raças. O nosso livro alude na página 167 ao romance Iracema. Será que eu consigo ampliar? Opa! Olha aí os textos que a Gisela partilhou. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e ao mesmo tempo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera? Sonhos Douro de José de Alencar. Ave Maria, o texto 2 de Machado de Assis. Há também uma parte da poesia que é justamente preocupada com a cor local, cai muitas vezes numa funesta ilusão. Um poeta não é nacional só porque insere nos seus versos muitos nomes de flores ou aves do país, o que pode dar uma nacionalidade de vocabulário e nada mais. Instinto de nacionalidade, Machado de Assis. Muito bem. Agora como é que eu faço? Muito bem, Gisela. Na página 168, você tem um pouquinho sobre o enredo de Iracema, lembrando que Iracema é a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. Martim, um português que está no Brasil, me acompanha na página 168 e tem como responsabilidade cuidar do território brasileiro contra invasões de outros países europeus. Conhece Iracema, uma indígena muito importante para a sua tribo, pois sua castidade é fundamental para os ritos de sua comunidade. Depois de se conhecerem por acaso, Iracema leva Martim para a tribo e, com o tempo e o crescimento do sentimento que há entre eles, acaba cedendo aos desejos e se envolve com o português, perdendo a virgindade. Iracema é a representação das origens brasileiras, do encontro da terra virgem, a Índia Iracema, com seu colonizador branco Martim. Em O Guarani, o processo de colonização já está adiantado e o escritor procura mostrar como os nobres portugueses enfrentavam os desafios apresentados pela natureza virgem, além de enfatizar a importância do índio, verdadeiro herói americano, na superação desses desafios. Alencar tinha plena consciência da missão dos românticos brasileiros, produzir obras que constituíssem uma literatura nacional. Em seus romances, o índio representava o casamento perfeito entre o elemento nativo e os valores burgueses. Pessoal, aqui tem uma vibes que eu preciso mostrar para vocês. Iracema casou-se com Martim e teve com ele um filho chamado Moacir, que na língua tupi significa filho da dor.
Então, o que foi que Alencar quis provar? Ele quis mostrar que a junção da Índia, que é no caso Iracema, com o branco, desemboca em prejuízo para a raça brasileira, certo? Filho da dor aí não é a dor do parto, e a dor é a dor da miscigenação, que desemboca em prejuízo para quem? Para o índio. O Guarani inaugurou em 1854 a ficção indianista. A narrativa conta a história de Peri, índio que se apaixona pela bela Cecília, filha do fidalgo português Dom Antônio de Maris. Típico agente colonizador português, o fidalgo abriga em sua fortaleza na Serra dos Órgãos. Ilustres portugueses, também bandos de mercenários, homens sedentos de ouro, prata, como aventureiro Loredano. Quando Diogo, irmão de Cecília, mata acidentalmente uma índiazinha Aimoré, inicia um cerco à casa de Dom Antônio. Os aimorés desejam vingança, os portugueses veem-se desvantagem diante dos raivosos índios. Peri, a pedido do pai de Cecília, torna-se cristão e foge com a moça para salvá-la. O fidalgo português explode sua fortaleza, matando índios e portugueses. Na cena final, Peri e Ceci rumam para um destino indefinido, que sugere a união dos dois povos por eles simbolizados. Pessoal, estruturas românticas para a gente finalizar ou quase finalizar. Skills, minha lista de presença para eu baixar, para não precisar mais interromper nem atrapalhar. Idealização e lirismo, conceitos básicos do romantismo, manifestam de dois modos em O Guarani. Primeiro, na trama inventada por Alencar, uma história de amor que traz consigo os obstáculos da sua concretização. Peri é um selvagem, Cecília é filha de um nobre. Pessoal, deixa eu ver se o nosso material traz. Tem uma descrição da Cecília que é completamente europeizada. Além das origens, contribui para separá-los do fato de pertencerem a duas culturas profundamente diferentes. Apesar de toda a devoção de Peri por Cecília, o índio não corresponde à imagem do príncipe encantado, acalentado pela donzela. Ela sonhava que uma das nuvens brancas que passavam pelo céu anilado, roçando a ponta dos rochedos, se abria de repente, e um homem vinha cair a seus pés tímido e suplicante. Sonhava que corava, e o rubor vivo acendia de suas faces, mas pouco e pouco esse casto enleio ia se desvanecendo, e acabava no gracioso sorriso que sua alma vinha pousar nos lábios. Mas o escravo suplicante erguia os olhos tão magoados, tão cheios de preces mudas e de resignação, que elas sentiam quer que seja de inexprimível e ficava triste, triste, até que fugia e ia chorar. Preste atenção que esses dois termos aqui, eles são tendenciosos deveras, vocês concordam comigo? Escravo suplicante, né? Então, observe que o índio aqui, ele, em vez de ter dado um passo adiante, na imagem de escravo suplicante, S de súplica, S de submissão, o que quer dizer que o índio voltou àquela imagem de tempos de aculturação, tá certo? Alencar, ele criou um projeto indianista relevante, sem dúvida, porém, o índio em Alencar, ele é objeto de críticas por esses motivos. Aqui você vai ter uma frase, que vai ser nossa frase do dia, para a gente, mais uma vez, observar a pompa de Alencar no que tange ao uso de adjetivos. A imaginação é um prisma brilhante que reflete todas as cores que decompõem os menores átomos de luz, que faz cintilar um raio de pensamento por cada uma de suas facetas diáfanas. Tire. Então, observe que essa frase ela é bem sintomática, ela foi escolhida a dedo, porque ela é deveras representativa do espírito romântico. Alencar, para ser José de Alencar, adora um adjetivo. Guarde a letra A para você melhor assimilar. Liz, Laura, como é que eu tiro essa tela? Eu também não sei. Eu acho que é aqui. Vixe. Deixa eu ver se André! Help me, André. Eu acho que você aperta no. Você volta pro Três. Teams, aí aperta no mesmo lugar onde você aperta para compartilhar, você aperta novamente para descompartilhar. Aqui tá compartilhando, você tem que tirar sua tela aqui, ó. Essa é a sua tela, você tem que parar de compartilhar ela. Agora, como nós iremos fazer isso? Não sei. É só entra no troço da reunião, aí aperta bem ali, onde tem um xizinho.
Excuse me, thank you. Pessoal, eu gostaria de... Nós temos alguns minutos de aula ainda, mas antes de continuar os comentários sobre Iracema, eu gostaria de abrir um parênteses e fazer uma provocação. Eu trabalhei hoje lá na segunda série, Jorge Amado. E aí nós paramos para comparar os dois JAs, né? José de Alencar e Jorge Amado. E se você parar para observar, José de Alencar é metonímia de Ceará e Jorge Amado da Bahia. É impossível falar em Jorge Amado sem falar da Bahia, do cacau, dos marginais da Bahia, das mulheres. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. José de Alencar criou os famosos perfis femininos. Excuse me, minha garrafinha, eu acho que eu deixei, mas sem problema. José de Alencar criou Diva, Lucília e Senhora no panorama do romantismo. E Jorge Amado, só para a gente fazer uma comparação, criou Teresa Batista Cansada de Guerra, Tieta do Agreste e Dona Flor e seus dois maridos. Então, se você parar para observar, os perfis de Alencar, os perfis femininos são idealizados de Alencar e de Jorge Amado são sensuais. A questão do tempero da Bahia, das mulheres que são bem diferentes daquelas mulheres pálidas do romantismo. Lá no Romance de 30, você vai estudar, no próximo ano, Jorge Amado, e eu gostaria que você batesse na tecla CDC, que é Crônica de Costumes. Se aqui você tem uma crônica de costumes do Ceará, lá vai ter uma crônica de costumes da Bahia. Na página 168, você tem um pouco do enredo do romance Iracema. No romance Iracema, você vai ter a trajetória de Martim, o português, conforme nós estávamos vendo, que se envolve com Iracema. Na verdade, o Martim ele é colocado no panorama como se fosse o verdadeiro herói. E tem como responsabilidade cuidar do território brasileiro contra invasões de outros países europeus. Conhece Iracema, uma indígena muito importante para a sua tribo, pois sua castidade é fundamental para os ritos de sua comunidade. Depois de se conhecerem por acaso, Iracema leva Martim para a tribo. E com o tempo e o crescimento do sentimento que há entre eles, acaba cedendo aos desejos e se envolve com o português, perdendo a virgindade. Iracema é a representação genuína, olha que interessante, do encontro da terra virgem com o seu colonizador. Martim é acolhido pela tribo de Iracema, mas ao beber o estranho licor que a Índia lhe oferece, mantém relação sexual com ela, traindo a hospitalidade da cabana de Araquém e o código de conduta cavaleiresco e cristão. Olha esses dois Cs, pessoal. Ela viola o interdito da tribo e o casal foge para as terras dos Pitiguara, inimigos dos Tabajara. Lá permanece enquanto Martim, que adotaram o nome de guerra Coatiabo, enfrenta vários combates e engravida Iracema. Ao retornar de uma das batalhas, ele a encontra debilitada às portas da morte. Junto ao fruto desse encontro carnal, Moacir, filho da Dor, primeiro cearense e um mestiço, nasce. Vale a pena destacar de início o trabalho linguístico desenvolvido por Alencar. Pessoal, muitas comparações e muitas metáforas que impressionam. Eu diria para você que Iracema tem mais ou menos, Laura, 1 tonelada de lirismo, que é uma estratégia alencariana para impressionar o leitor a respeito das nuances da terra e da própria Índia. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Quem foi que falou, Gisela? Adoro. Se tirar os adjetivos, ficam 5 páginas de história. É verdade, viu, Gisela? Pessoal, e uma coisa que eu acho interessante, até um pouco contraditória, porque seria uma faca de 2 gumes, é que o livro Iracema,
Ele é indubitavelmente o livro mais lírico de Alencar, tanto em referência à Índia quanto em referência à natureza, mas os alunos acham chato. Acham CPC, né? Chato pra caramba. Assim, da primeira vez que eu li Iracema, eu achei interessante. Da segunda vez que eu li, eu fiquei vai dormir. Então, depende muito disso. Ouviram o depoimento da Laura? Ela disse que a primeira vez achou interessante, da segunda vez deu vontade de dormir. Pessoal, o nosso material Bernoulli, que é deveras rico, eu detestei Iracema com todas as minhas forças. Eu imagino, Gisela. Eu confesso a vocês que eu trabalhei esse livro na outra escola também e os alunos execraram Iracema. Eu fiquei impressionada. André, não julgo, dormir é bom. Olha, eita, André. Pessoal, o nosso Bernoulli traz aqui uma dica de música na página 168, que é a canção intitulada Iracema Voou, de Chico Buarque, que mostra a Índia Iracema numa perspectiva mais crítica. Se vocês puderem escutar, fica a dica. Chico Buarque de Holanda. Deixa eu fazer um combinado com vocês. Me tire uma dúvida. Eu trabalhei o romance regional. Trabalhei, galera. Estou em dúvida agora. Lá na página 170 nós temos o romance regional, que mais uma vez tem por representante principal José de Alencar, não poderia deixar de ser. E eu queria chamar a atenção de vocês para o romance homônimo Inocência, que está na página 171. No romance Inocência, você vai ter a trajetória da personagem homônima, que era uma menina pura, criada pelo pai, o Rude Pereira, a Sete Chaves. Ela estava prometida em casamento a um homem rude das imediações, um fazendeiro rico chamado Manecão Doca. Mas Inocência, veja aí a capa na página 171, apaixonou-se por Cirino, prático de farmácia que se autopromovera médico, e o Manecão Doca não contou conversa, pessoal, mandou matar o Cirino. Na página 172, você vai ter a capa do filme. O filme é muito antigo, mas quem quiser, puder assistir, eu recomendo. O par romântico do filme é a Fernanda Torres e o Edson Celulari, quando eram bem jovens. Lá na página 173, você tem uma referência às obras principais, que são Inocência, Me Acompanhe, Please, O Sertanejo e O Gaúcho. E há uma referência ao Cabeleira, que é esse aí do lado direito. O Cabeleira é o prenunciador do romance de 30. Ele é considerado uma obra de transição do romantismo para o realismo, devido à representação mais acentuada da realidade na história. Há na narrativa em questão características históricas do sertão nordestino e a exploração do cangaço. Pode-se afirmar que o romance de Távora possui 3 elementos principais: a reivindicação da superioridade da região norte, a terra relacionada diretamente à vida de toda a região e o patriotismo manifestado de forma regional. Pessoal, mais uma coisa que eu preciso que vocês guardem sobre o Cabeleira é que ele prenuncia o romance de 30. Ele traz pela primeira vez a imagem do jagunço, porque Alencar fazia questão de mascarar. Desculpem. O nosso material traz nas páginas 173 e 174 um trechinho de Inocência, e eu quero combinar com vocês a correção dessas atividades em ritmo de revisão, tá certo? Eu já havia passado, eu não esqueci, só que pós-feriado, PF, que não é prato feito, apesar da fome, eu vou querer A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Já começaram a ler? Pessoal, é um romance muito massa. Eu vou amadurecer a ideia, viu, Laura? Mas eu já pensei aqui nós fazermos alguma coisa. Eu vou conversar com a coordenação, se seria um podcast, mas eu quero mexer com vocês nesse livro de Clarice Lispector, que é um livro muito massa, que eu tenho certeza que vai envolvê-los bastante. E eu estava pensando nisso com muito carinho, que é uma leitura que não pode passar em branco. Pois é, Raia. Por que podcast não? Porque, por exemplo, é muito legal quando a gente está conversando com alguém ou debatendo sobre o livro.
Mas o podcast é porque a gente vai escrever e só vai ler. E aí a gente erra a primeira leitura e tem que repetir várias vezes o mesmo texto. E quando a gente acerta, acaba sendo cansativa a nossa própria voz. Então eu fiz várias vezes. Gisela e Laura, eu aceito sugestões, então. Eu estou aberta a sugestões. Me mandem sugestões pelo Zap. Fica esperar. Deixa eu ver. Oi. Pode falar. Desenvolver todo. Não, estou pensando ainda na formatação. Olha aí, eu vou receber sugestões de vocês. Será que eu saí sem querer? Não. Cadê eles? Olha, aqui essa cena não vai pedir não, ó. Onde? Aqui, ó. Aqui. Queridos, infelizmente bateu. O que é que a Laura ia sugerindo, Laura? Poderia ou mandar recurso, ou então fazer um grupo de debate, por exemplo. A senhora fala assim, vamos debater tal parte do livro.